Eu entrei aqui pelo celular, dá pra escutar agora? Agora dá, Miguel, tranquilo. Pronto, então deixa eu compartilhar aqui. Ô, Miguel, teu problema no microfone é no Windows geral ou é só no Meeting? Eu acho que é no Windows geral. Eu tentei testar aqui e não tava Faz- pegando, não. Eu formatei o meu e ficou com esse mesmo problema. Faz o seguinte, depois, quando tu tiver um tempinho, vai no Windows Update, acho que é isso, para atualização. E Ah, bota para atualizar, porque às vezes os drives não atualizam não, automaticamente. Aí você precisa fazer manualmente. certo. Tá bom então, obrigado. Depois ele reinicia e volta tudo ao normal. Ou então, se você não conseguir, você vai nos drive e você procura aí os drives de áudio e você vê se está funcionando tudo ok. Se não tiver, você precisa instalar. Alguma coisa tu me diz que eu te ajudo. Tá bom, tá certo. Valeu. Obrigada, Ana. Sim, quando eu venho, cadê aqui? No painel de controle. Ele aparece que tá como se tivesse instalado. Pra desinstalar algum programa, cadê? Tá aparecendo aí a apresentação? Tá sim. Ele aparece aqui, como se. Mas aqui não Como tá aparece, se eu instalado. procurar. É, se eu procurar. Procura por pgadmin, ao invés de procurar por Ah, Postgres. eita, é pgadmin. mesmo. Ó, Pronto, é esse aí. era só isso, né? Não, mas vamos ver se tá funcionando mesmo, né? Então abre ele aí. Vamos ver se ele abre. Ele não aceitou não, clica em cima, clica aí. O talento. Não, tá. Oxe. Carrega. Ah, tá abrindo, né? Pronto. Falhou, abriu o navegador. E aí ficou travado, né? Foi. Ele demora assim, não. Não era pra demorar assim, não. Porque essa versão aí do pgadmin, Abriu ó, alguma ele coisa aqui. achou. Ele reclamou, mas achou. Pronto. Que ele roda como se fosse um sistema web, sabe? Na versão anterior, no pgadmin 3, ele rodava como uma interface de um aplicativo instalado mesmo na máquina. Ah, eu não lembro se eu se lembrasse ainda, não. Bota aí pra ver se ele vai. É, foi. Foi. Aí veio. Então, provavelmente tu não conseguiu fazer o que a gente conseguiu fazer ontem, né? Aí É, tu não. abre aí em servers, aí ele vai pedir de novo, né? Aí tu marca a caixinha de salvar a senha aí embaixo. Pronto. Aí, ok. Aí disse que a senha foi errada. Tenta aí outra de novo e marca em salvar. Oxi. Aí tá reclamando da senha. E eu Eu não botei a sei mesma quanto tu senha. estava. Eu botei agora, nesse instante. Pode ser que ele tenha te enganado, que funcionou e não funcionou. Por isso que ele pediu de novo a senha. Ah, pois eu não vou saber essa senha mais, não. Tu não lembra não, né?
Normalmente, quando eu instalo, eu coloco o mesmo nome, Postgres, sabe? Usuário Postgres e senha Postgres. Tenta aí a senha Postgres. Vamos ver se funciona. Não. Tu lembra se tu botou, se tu salvou em algum lugar e tal? O que eu me lembro, eu acho que precisou colocar assim, que eu acho que eu instalei até com a senhora. Eu não lembro de Acho ter que colocado. precisa. Se tu botar a senha em branco pra ver, mas acho que ele não aceita, não. Dá um ok direto aí. Não. Eu acho que eu Uhum. vou procurar direitinho, então acho que eu devo ter anotado em algum canto. Vê aí rapidinho se tu não salvou em algum lugar. Eu vou tentar aqui. Tem uma forma de você recuperar a senha. A gente pode tentar fazer aqui. É, vou procurar. Pronto, professor, encontrei aqui, tinha anotado. Então, legal. Aí compartilha a tua tela para a gente fazer o exemplo da aula de ontem que tu não conseguiu fazer. Aí tu precisa ver. Desculpa, abrir o teu Eclipse. Pronto, beleza. Vê. é, Tu já tem o projeto aí na tua máquina, né? Esse projeto DevFlix é o que tu tava, aquele que tava vendo com o Carlos? Ou...
Não, não, isso aqui só foi outra coisa, só para fazer um teste, mas ainda não criei Deixa eu não. fazer o teste. Certo. Aí tu quer. Em qual projeto tu tava mexendo? Qual dos dois Devflix que tem aí? O primeiro ou o segundo? É porque esses aqui foi só um exemplo, acho que não Ah, vai não, adiantar, só. não vai adiantar muita coisa não, esses. Beleza. Pronto. Então, a gente pode criar um projeto novo. Tu vai lá no menu File, New, aí escolhe outro. E aí já está marcado lá embaixo, o Spring Starter Project. Aí tu vai no próximo. Aí, eita, tu vai. Aqui. Tu vai dar um nome pro. Aí eu não sei se ele vai reclamar porque tu já tem um projeto com esse nome. Aí, pronto, tu pode escolher esse. Aí o empacotamento lá tá do tipo Word, tá certinho. No canto direito, isso, que é o empacotamento web, né? Tá ok. Aí o group, tu vai colocar o pacote, tipo br.pe. Aí pode colocar ponto devflix, por exemplo. Tudo minúsculo mesmo. Aí o nome do artifact. Tu coloca tudo minúsculo, devflix. E o pacote lá embaixo tu ajusta para ser igual que está no grupo. Pronto. Aí tu clica em próximo. Aí tu vai marcar Spring Web, já tá aí, né? Aí tu vai digitar Postgres. E ele deve exibir, pronto. Aí tu marca aí para ele carregar o drive do Postgres. Digita DevTools para ver se ele aparece o Spring DevTools. Isso. E digita JPA para ele carregar para a gente a lib do JPA. Pronto. Então marca aí e clica em concluir. Isso. Aí ele vai criar o projeto. Acho que tu pode, se quiser, fechar os outros para não confundir. Tu clica com o botão direito no projeto e manda fechar. Se tu não quiser apagar, né? Para não perder. Aí tem a opção Close Project. Aí. Vai ficar até mais leve para tu rodar também. Agora ele tá pesado porque ele tá baixando todas as dependências e tal. Aí fica um pouquinho lento agora. Pronto. Aí, Miguel, uma coisa que tu faz, muda para a visão do Java. Se tu seguir o topo do teu Eclipse, do lado direito, isso, mudar para o Java. Aí, normalmente, eu fecho essas abas Task List e Outline, que normalmente a gente não usa muito. E libera um espacinho. Pronto. Aí, se tu abrir o teu projeto, tu vai ver que ele criou uma estrutura de projeto padrão do mesmo, né? Tem a pasta src main Java, src main resources, src test, tá vendo? E tem também essa pasta target, é quando tudo que ele compila do projeto e quando ele vai montar o arquivo .or, ele joga aí dentro dessa pasta. E essa pasta, se tu abrir a pasta src, que tem acima do target, ela tem aí essa parte web apps, que é onde ela coloca, onde a gente pode colocar os JSPs e as interfaces com o usuário que a gente for criar mais lá para frente. Aquela pasta lá de cima, src main Java, é a que tem o código fonte
que a gente está implementando, né? A SRC Main Resources é tudo que não for código-fonte precisar ser referenciado pela aplicação. Aí o de mais importante que a gente vê é o arquivo application.properties, que é o que a gente usa para configurar o Spring Boot, né? Certo? E essa pasta de baixo, SRC Teste Java, é onde a gente escreve os testes unitários. Por que que tem essa separação? Porque normalmente quando a gente vai fazer o deploy de uma aplicação ou entregar a aplicação para o usuário, normalmente a gente não manda com as faces de teste. Não é necessário, né? Então, essa separação já ajuda na hora que o Maven e o Spring Boot forem fazer os ajustes para gerar a aplicação, eles não levam as classes de teste, porque são classes que a gente não usa em tempo de execução do projeto, entende? Aí vamos lá. O que é que a gente fez ontem? A gente começou a criar as entidades, né? O que seria a relação direta com as tabelas do sistema e os objetos de domínio, né? E a gente falou ontem que os objetos de domínio são os que representam valor dentro do negócio. Normalmente são os objetos que têm uma representação significativa no sistema. Por exemplo, num sistema de controle de acesso vai ser o usuário, vai ser perfil. No sistema de vendas vai ser o cliente, o atendente, a venda, a ordem de serviço. Então, são normalmente essas classes acabam sendo tabelas, né, no sistema, porque são, como é que eu posso dizer assim, elementos que precisam ser persistidos no sistema, né? E aí ontem a gente começou mapeando essas classes. Aí como é que a gente faz? A gente está usando a técnica de mapeamento a objeto relacional, né? E ela consiste em a gente fazer essa relação de maneira automática usando o Hibernate e o JPA para fazer essa comunicação automática entre o que é objeto de domínio e o que é tabela, né? E no final das contas a gente no código poder referenciar as tabelas de certa forma como objeto, mais fácil para compreensão, certo? E diminui um pouco do trabalho também, porque toda vez que a gente precisar ter acesso a esses dados, não vai precisar ficar fazendo get set e fazendo essa conversão dos objetos de domínio com os valores retornados pelas consultas às tabelas, né? Então, acho que a primeira coisa que você poderia fazer aí é criar um pacote model, clicar com o botão direito no pacote DevFlix, nesse, pode criar, na verdade tem que ser na pasta src main Java, que é onde a gente estava, aí pode clicar no próprio DevFlix, nesse pacote que já existe, porque aí tu só coloca o nome do último pacote, não precisa repetir tudo. Se tu descer o mouse mais um pouquinho aí clica com o botão direito, aí new, package, aí lembra que a gente vem falando desde algumas aulas passadas, acho que umas 2 ou 3, sobre padrão MVC, né, que a gente usa para desenvolver aplicações web, né, e nesse padrão a gente normalmente divide a aplicação em 3 camadas, a camada de controle, a camada de visão e a camada de modelo. E na aula passada a gente começou a ver a camada de acesso a dados e ela está diretamente relacionada com a camada de modelo. Então, aí esse pacote tu cria o pacote ponto modelo, aí depois de DevFlix, e tudo que for relacionado a essas coisas de acesso a dados a gente vai colocar nessa camada, tá certo? Meio que Certo. aqui a gente faz a analogia de camada com o pacote, tá certo? Tá bom. Aí tu cria. Aí o que a gente vai fazer? Vai criar uma entidade, né? É só clicar com o botão direito, pedir para criar uma classe. Aí eu lembro que para o projeto de vocês, a gente vai ter pelo menos aí a classe usuário, não é isso? Que é o usuário, ele pode cadastrar vários vídeos e associar os vídeos às categorias, não é isso? Aí a Isso. gente cria a classe com a primeira letra maiúscula, né, conversão para classe, certo?
e aí você clica em concluir. Normalmente, para o usuário, a gente vai ter pelo menos os atributos de nome, e-mail, né? Aí pode criar aí 2 atributos privados do tipo. Acho que o identificador, normalmente a gente usa o tipo long, aí a gente usa o tipo wrap ao invés de primitivo, que significa que a gente vai usar o long com L maiúsculo ao invés do long com L minúsculo. E É long normalmente, aqui. só que aí o long com L maiúsculo, porque é o tipo objeto. Isso. E aí tu cria o campo do tipo ID. Normalmente, não é regra, mas é uma convenção. A gente coloca o primeiro atributo sendo o identificador da classe. Aí tu só segura a tecla, tá aí na linha, segura o Alt e bota a seta para cima que ele troca a ordem. Pronto. Aí isso é só uma convenção, porque normalmente é igual numa tabela, né? Primeira coluna, normalmente vem o identificador, tá? Certo. Aí, tu pode botar outra coluna, e-mail também, do tipo string. Aí tem uma coisa que você pode fazer, se tu botar o mouse se tu botar o cursor na linha 6, que é a do nome, se tu botar Ctrl Alt e seta para baixo, ele duplica a linha. Vê se funciona. Pronto. Aí troca só. São as besteirinhas de atalho que quando a gente vai usando facilita a produtividade, né? Facilita muito. Aí a outra coisa que a gente precisa é o seguinte: todos os objetos em Java, no padrão corporativo JE, a gente espera que eles sejam os bins. Não falei na aula passada. Normalmente é um objeto, para todos os atributos ele vai ter o getSet e vai ter o construtor padrão, tá? Aí o que a gente precisaria fazer agora seria gerar os métodos get e set para ele. Você poderia digitar todos ou você pode usar, clicar com o botão direito em source, generate gets and sets, setters, mais para baixo. Aí, ou então aperta ESC. E aí tu faz Alt, Shift, S e R. Aí ele também abre, tá vendo? Só um atalho. Marca todos e manda gerar, certo? Aí o que é que acontece? Aí, veja que ele não trouxe o construtor padrão, certo? Certo. Ele normalmente é omitido. Por quê? Porque numa classe padrão em que não tem nenhum outro tipo de objeto, automaticamente, quando se é compilado esse código, né, quando é gerado binário lá, que ele é interpretado, ele automaticamente gera esse construtor para a gente. Mas se em algum outro momento a gente precisar de um outro construtor que não seja o construtor padrão, a gente vai ter que gerar esse construtor, tá certo? Então, beleza. Aí salva, por enquanto a gente não está usando nenhum outro construtor, fica assim mesmo. Aí o que é que a gente tem que fazer? Lembra que a gente falou na aula passada que existem algumas anotações do JPA que a gente usa para fazer os mapeamentos, né? A primeira anotação que a gente usa é o arroba entity, que é uma anotação de classe. Então, você vai colocar lá em cima, bota teu cursor na linha 2, dá um enter para dar um espaço. Normalmente a gente deixa uma linha em branco entre os pacotes e as declarações. Aí tu vai colocar um arroba e vai chamar essa anotação entity, que é com E maiúsculo. Aí quando tu der um Ctrl espaço, ele vai completar. Se não completar, ó, tá vendo que não tem o arroba entity. Aí por que que não tem o arroba entity? Porque a gente não fez as alterações no arquivo .xml, não. Tu pode abrir o teu arquivo, ele deveria ter vindo, arroba entity. Tu pode abrir teu arquivo .xml para gente ver. Tem aí, ele botou o Spring
Starter data JPA, ele colocou tudo direitinho. Vamos ver por que ele não está trazendo a anotação. Se tu clicar lá na classe usuário, e tu botou N ou M depois do E, é porque tá pequeno aqui, eu não consigo enxergar direito. APM. É N de navio, viu sim? Ah, Isso. Aí dá o Ctrl espaço agora. Aí digito T. Pronto, essa primeira. É porque eu não tava conseguindo ver que era que tava um M ao invés do N. certo. Beleza. Aí, essa primeira anotação diz pra gente. A gente tá dizendo, né, para o Spring Boot e para o sistema como um todo, que essa classe representa uma tabela também, certo? Se a outra coisa que a gente tem que fazer é toda tabela ela tem que ter uma chave primária. Porque uma tabela ela é uma coleção de registros e cada registro precisa ser registrado unicamente, certo? Aí o que é que a gente faz para fazer isso? Que a nossa tabela, a coluna que representa isso é a coluna ID, certo? Então a gente vai ter que ir lá na coluna ID e colocar a anotação no atributo ID, lá na linha 7, tu coloca o cursor, dá um Enter, aí você vai colocar um arroba ID, com I maiúsculo. Aí o D minúsculo, dá um Ctrl espaço para ele fazer o import. Aí escolhe essa primeira opção, do Javax Persistence, que é a API do JPA, né? Certo? A outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, esse identificador ele tem que ter um valor gerado, certo? Para identificar unicamente. Seja porque a gente gera, atribui, ou porque pede para gerar de uma forma automática, como se fosse um contador. Como aí em cima disso a gente tem duas estratégias, né? Pode ser você usar, em banco de dados é usado o nome de chave burra ou chave lógica. Quando você tem um usuário, por exemplo, e você vai identificar unicamente pelo CPF, aí o CPF é um exemplo de chave de negócio, que não é uma chave burra, não é uma chave gerada. Ou você pode usar feito um contador, né? Que é o caso que a gente vai mapear aqui, que a gente precisa agora, tu dá um enter na linha 9, dá um enter aí onde tu tá, e aí tu vai usar o arroba generated value. Bota o G maiúsculo. Aí a quarta opção, de cima para baixo, isso. Que a gente vai dizer que quando essa entidade for persistida, ele gere um valor sequencial para ele automático, certo? Aí, para isso, tu vai precisar configurar essa anotação para dizer qual a estratégia que ele vai usar para gerar esse identificador. Aí, para configurar a anotação, a gente abre e fecha parênteses. Tu abre um parênteses e fecha o parênteses. E dentro, quando tu der um Ctrl espaço, ele vai mostrar as opções que essa anotação permite de configuração. E aí a gente vai usar essa estratégia, essa segunda opção. E aí esse atributo é do tipo string, recebe o valor de uma outra classe, certo? Que é só uma constante. Aí você digita G maiúsculo, aí generation, é um A depois do R, vê se isso. Aí se tu der um contraspaço, acho que ele já vai trazer aí essa primeira opção, Generation Type. É o tipo de geração. Aí tu bota um ponto para a gente referenciar a constante. Aí tu coloca essa alto. Se tu der uma olhada, quando tu dá o Ctrl espaço, dá um Ctrl espaço de novo. Acho que se tu voltar para o ponto, bota o cursor no ponto e dá um Ctrl espaço.
Tá vendo? Quando tu coloca o mouse em cima de alto, ele diz, ó, que que a estratégia vai ser numa chave gerada e tal. E se você navegar pelas outras opções, ele também mostra o que vem na documentação, né? Para cada uma das estratégias. É só para vocês saberem que existem as outras possibilidades, certo? Mas para um primeiro momento que a gente está aprendendo, vamos usar essa primeira opção de geração automática, tá? Beleza? Aí, lembra que eu falei que as coisas que a gente faz usando o Spring Boot, usando essas APIs, é tudo baseado em regra e convenção, né? Então, se quando você subir o seu projeto, a gente vai fazer uma configuração no Spring Boot para que ele, quando a sua aplicação for levantada, ele vai verificar se está tudo ok com as suas entidades. É uma dos passos que ele faz quando sobe o projeto. E aí, para ele fazer isso, a gente vai ter que ir lá no arquivo.properties, no application.properties, e a gente vai precisar configurar algumas coisas. Eu vou colar aqui no chat para tu o que é que a gente vai colocar, tá certo? Vou aqui. Isso não é mágica nem adivinhação, tem tudo lá na documentação de referência, tá certo? O que é que a gente está fazendo? A primeira coisa, nessas 3 primeiras linhas, o que é que a gente está fazendo? A gente está dizendo para o Spring Boot os dados de conexão com o banco de dados. Se tu for aí na tua seção esquerda, onde tem o Package Explorer, que tem as classes, né, onde a gente clicou no Application Properties, do Application Properties para baixo, uma, duas, a terceira opção tem o Maven Dependencies. Se tu abrir aí, tu vai achar em algum lugar, descendo aí, a opção que começa com a letra P, que é o Postgres, que é o driver de conexão com o banco de dados. Sobe mais um pouquinho aí. Ó, Postgres, tá vendo? Esse cara é a biblioteca, é o conjunto de classes, se tu abrir ele aí, na setinha, é esse cara que vai fazer a conexão, essa API que vai fazer a conexão com o banco de dados, certo? Se você for abrindo aí as classes, cada classe tem uma função, mas basicamente, a grosso modo, para a gente não precisa saber da implementação, mas ele vai pegar esses parâmetros que a gente está colocando nas 3 primeiras linhas, vai acionar essa API aí, e ela que vai abrir a conexão com o banco, abrir a conexão para a gente, e a gente precisa informar para ele qual é o banco que a gente vai usar, usuário e senha, certo? Tranquilo? Aí tu tá ainda com teu PGAdmin aberto? Tu. Pronto. Aí tu vai precisar criar um banco de dados lá. Como é que a gente faz? Tu expande essa segunda opção que tem escrito Databases. E aí tu clica com o botão direito nela, em Databases, e vai mandar criar um banco de dados. Isso. Aí tu vai dar um nome para ele. Sei lá, pode dar DevFlix, que era o que tu tá fazendo no exemplo. Pode colocar maiúsculo aqui assim? Pode. Agora, uma coisa que a gente viu ontem é que isso não dá muito certo quando a gente fez pela linha de comando, né? Vamos ver aí pela interface, eu acho que funciona, porque na linha de comando acho que a gente tinha que passar entre aspas, senão ele considera tudo minúsculo. Mas bota aí que já é um teste que a gente vai fazer. Dá um save. Aí vamos lá no arquivo application.properties e vamos informar para ele, né? Ali, ó, tá vendo? Essa primeira linha, ela diz quem é a string de conexão com o banco. Esse formato é estabelecido pelo driver, que é aquele arquivo que a gente viu agora, o arquivo.jar. E o formato tem que ser esse, JDBC, dois pontos, Postgres, PostgreSQL, que é o nome da base do banco, né? Dois pontos, barra, barra. O endereço onde está instalado o banco, no nosso caso é localhost, a porta 5432, que é a padrão. Se for diferente, a gente altera. E depois da barra é o nome da base. Então, tu trocaria aí de laboratório para DevFlix, do mesmo jeito que tu escreveu lá quando criou o banco agora. Certo? E aí, as próximas 2 linhas são a configuração do usuário e a configuração da senha.
Aí tu tem que colocar aí na senha, a senha que tu botou lá e funcionou. Aí, pronto. E essa linha 5, o que é que ela faz? Ela diz para o Spring, né? O Spring Boot, que a gente vai usar JPA, que vai usar o Hibernate e que a gente pede para usar essa estratégia chamada DDL-alto com valor update. DDL alto quer dizer o seguinte, aquilo que eu estava falando, quando a gente subir o sistema, o Spring Boot, entre as verificações que ele faz, ele verifica se tudo que está anotado com @entity tem a tabela criada lá no banco de dados, certo? Se você for lá no seu banco de dados, volta lá no teu PGAdmin, e se tu abrir a tua base ali, o DevFlix, e tem uma parte chamada esquemas, aí o esquema padrão é o público, certo? Se você quiser outro esquema com outro nome, você pode criar e lá na entidade você vai ter que dizer qual é o esquema. Como a gente não disse, está usando conversão, ele procura pelo público, certo? E aí você vai ver que tem uma seção lá embaixo chamada Tables, que são as tabelas. Se você expandir ela aí, ela não vai ter nenhuma tabela criada, tá vendo? E aí o que a gente vai fazer agora é o seguinte, voltar lá no projeto, salvar o arquivo application.properties, certo? Vai lá na nossa tabela usuário, vamos ver se está tudo certinho com ela. Pronto, já tá. Já estou dizendo que ela é uma entidade e disse ID. Aí o que acontece com a coluna nome e com a coluna e-mail, né? A gente não colocou nenhuma configuração para ela. E a configuração, a convenção padrão, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma tabela, onde o nome da tabela vai ser usuário com um minúsculo, tá? Porque normalmente na nomenclatura de tabelas a gente usa as letras todas minúsculas. Então, ela vai criar uma tabela chamada usuário, lá no esquema público, porque a gente não disse para gravar em nenhum outro esquema, aí por padrão ele procura o público, certo? Ele vai criar uma coluna ID, uma coluna nome e uma coluna e-mail. A coluna ID, como a gente anotou diferente das outras, ele já sabe que ela é um identificador e que a estratégia de gerar o identificador vai ser automática, certo? A coluna nome e a coluna e-mail, como a gente não colocou nenhuma informação, ele vai criar uma coluna lá com o nome e com e-mail, certo? Aí vamos ver se isso deu certo. Você vai ter que ir lá naquele menuzinho dashboard do lado esquerdo, abaixo do Package Explorer. Se tu abrir aí esse local embaixo, vai estar o teu projeto. Aí tu seleciona ele e manda iniciar o projeto. Isso. A gente vai olhar no console se deu tudo certo. Se deu tudo certo, ele vai subir o seu projeto na porta 8080, que é a porta padrão. Certo? Tá vendo? Ele subiu o projeto e tal. A gente não vai fazer nenhuma requisição nem nada, mas a gente vai verificar se ele criou as tabelas. Aí você vai lá no seu PGAdmin e vai clicar com o botão direito em tabelas e mandar dar um refresh. Aí se você abrir aí agora, tá vendo? Ele criou a tabela usuário. Clica em cima de usuário. Aí você pode ver em propriedades. Aí você vai ver, ó, ele criou uma tabela com o nome usuário, no esquema público, que é o padrão. Se você clicar lá em cima em colunas, ele vai ter aí 3 colunas, tá vendo? Identificador, e-mail e senha. E ele já colocou, ó, como é o tipo lá string, ele já colocou do tipo string, aí, tá vendo? Tanto o e-mail quanto o nome, certo? Aí tudo isso não é mágica nem nada, é tudo seguindo convenção, certo? Aí quando a gente precisa fazer qualquer coisa diferente da conversão, aí a gente tem que ver as anotações que vão ajudar a fazer isso, certo? Então foi isso que a gente fez ontem. Consegui rodar isso aí e ver que estava ok, certo? Aí qual é o próximo passo? O próximo passo seria a gente
acrescentar outras entidades e fazer e implementar o relacionamento entre elas, certo? Aí, acredito que a maior parte de vocês, não sei se já viram o banco de dados e já viram a questão dos mapeamentos, né? Mas é o que a gente vai começar a trazer para dentro do modelo, né? O relacionamento de um para muitos, muitos para muitos, certo? Deu para entender, Miguel? Ou ainda tu ficou com alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara? Não, deu pra entender, deu pra entender. Deu para entender? Pronto, aí qual é a ideia agora? É que tudo que a gente faça, a gente começa a aplicar no projeto. Então, todo mundo já sabe suas equipes e tal, né? Então, a ideia é que a gente comece a modelar as entidades do projeto, entende? Então, vocês não fizeram já o levantamento dos requisitos, ou pelo menos começaram a já ter ideia mais ou menos do que seriam as entidades para vocês, né? O que seriam os objetos de domínio para o projeto de vocês, certo? A ideia é que a gente comece a mapear esses objetos de domínio e aí vai começar uma parte mais chata, vai ficar confuso no começo, trazer esse conceito dos relacionamentos, certo? Vocês vão ver que existem anotações para cada um dos tipos de relacionamentos que a gente vai fazer. Aí na próxima aula a gente vai ver cada um desses relacionamentos e tentar aplicar nas entidades de domínio, tá certo? Mais alguém, certo? Aí mais alguém ficou com alguma dúvida, precisa de ajuda com o exercício, tá com alguma dúvida ainda conceitual? Como é que vocês estão? Bruno, Ana, Carlos, estão conseguindo fazer o exercício? Vocês estão? Bruno já enviou. Carlos, tu tá mais ou menos conseguindo fazer? Tá difícil? Qual a dúvida que tu tá? Compartilha o áudio que qualquer coisa a gente pode discutir junto. Tenta olhar no material, Carlos, lá no sala de aula, tu tá consultando no material da aula passada? Qualquer coisa, ficar a dúvida, tem lá a aula passada, gravada, tem os slides, certo? Ana e Bruno, Bruno já enviou. Ana, tá tudo certo por aí? Precisa de alguma... Professora, vieram vacinar minha avó. Daqui a pouco eu mando mensagem, eu tô só escutando a aula. Ah, tá certo, tá joia. E Miguel vai começar a fazer agora, né? Que a gente tava vendo o ajuste, tá certo? Eu vou. Vocês podem continuar o exercício, tá certo? Eu vou parar a gravação aqui e já subir a aula para a sala de aula. De qualquer forma, o que a gente fez com o Miguel hoje já serve como uma revisão da aula de ontem, tá? E na próxima aula a gente vai começar com essa questão de mapear os relacionamentos, ver como é que a gente faz, tá? Então, pensem no projeto de vocês, pensem nas features e nas entidades de domínio que vocês precisam capturar, tá certo? Completem o exercício. Na próxima aula, a gente vai ver uma parte da aula teórica com as anotações que a gente usa para fazer esses relacionamentos entre os objetos de domínio, tá certo? E aplicar o que a gente viu na aula teórica na prática já no contexto do projeto de vocês. Então, para a próxima aula, eu já espero que vocês tenham criado o projeto de vocês, já tenham mapeado pelo menos uma entidade para o projeto, mas que saibam quais são as próximas entidades que a gente vai precisar mapear, para na aula que vem a gente já ter como resultado o projeto de vocês com alguns objetos de domínio e já um mapeamento entre eles. E a gente vê se consegue gerar as tabelas do jeito correto,
tá certo? Fora isso, minha gente, alguma dúvida, alguma coisa em que eu possa ajudar ainda de ambiente, de alguma coisa? Lembrem que hoje à tarde tem acompanhamento síncrono. Se alguém precisar, avisa e a gente conecta. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente tem a monitoria e tudo. E não esqueçam de pedir ajuda caso precisem, tá certo? Professora, Oi, Bruno. olha lá no grupo que eu mandei uma imagem que sempre dá esse erro quando eu abro o PGM admin. Mas Então, PD sempre da primeira admin. vez. Aí depois ele para de dar. Eu abro uma vez, aí E ele dá esse erro, aí eu abro de novo e ele abre, normal. funciona. Tá. Sim. Eu vou dar uma pesquisada, né, que pode ser isso, mas pelo menos assim, fora o inconveniente de ficar abrindo a mensagem, mas ele Uhum. segue o funcionamento, né? É. Pronto. Pelo menos não está bloqueando, né? Eu vou Uhum. procurar saber o que é que a gente pode fazer para ajustar, tá certo? E te dou um retorno na próxima aula, tá bom? Certo. Tá certo, pessoal. É isso por hoje. Bom dia para todo mundo e qualquer coisa que precisar, eu tô por aqui, tá certo?